Glória a Deus. Coloca o texto bíblico aqui. Dezembro vai ser extraordinário. Irmãos, eu vou profetizar. Dezembro será incrível. Você que está comigo aqui? Tem muita coisa que estava desenhada na tua vida para dar errada, mas eu quero ser profeta e declarar. Toda arapuca do diabo preparada contra a tua vida não prospera em dezembro. Eu libero uma palavra de vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que estava desenhado para sair fora da rota de Deus na tua vida agora, volte para o lugar original. Eu libero uma palavra de prosperidade e paz, e declaro: dezembro será incrível. Espírito do Deus vivo, visita cada vida aqui representada e aquelas que assistirão esta palavra. Eu libero uma palavra de vida declarando: dezembro será sobrenatural, dezembro será extraordinário, será incrível, dezembro será leve, dezembro será do jeito de Deus e não do teu. Eu profetizo saúde, paz, prosperidade, alegria, livramento, libertação, em nome de Jesus. Quantos pegam essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. E busquei dentre eles um homem. Diga comigo, um homem. Aqui é gênero humano, não é sexo. Que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha. Sabe o que é brecha? Você já viu uma brecha em um muro? Você sabia que tem uma cidade na Bíblia chamada Sardes, que tinha uma muralha que nenhum adversário poderia derrubar, e que por causa de uma pequena brecha, vou repetir, por causa de uma pequena brecha, um soldado entrou por ela e comprometeu uma geração. Brecha perante mim e por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Coloca o tema, por favor. Tema da mensagem desta noite. Tem alguém aí? O alvo dos céus. Diga comigo, o alvo dos céus. Diga: eu sou o alvo dos céus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão com santa expectativa? Diga amém. Escute. O profeta Ezequiel exerceu o ministério profético entre os cativos de Judá que estava na Babilônia. Isso acontece porque os hebreus desobedeceram a Deus e não se humilharam pedindo perdão. Perceba que em Ezequiel no capítulo 3 nós temos uma narrativa de quando Deus decide levantar Ezequiel na condição de profeta. A ideia do próprio Deus aqui é que o profeta proclame. A palavra proclamação significa falar em alta voz. É aquele que foi levantado para profetizar, para liberar decretos e sentenças. Mas a Bíblia deixa claro que com o encargo também vem a responsabilidade. Olha que incrível. Nós temos uma geração querendo encargo, mas rejeitando responsabilidade. E eu aprendo que não existe encargo sem responsabilidade. Quer ser profeta? Escute, terá uma grande responsabilidade pela frente. Quer ser apóstolo? Escute, terá uma grande responsabilidade pela frente. Quer ser pastor? Terá uma grande responsabilidade pela frente. Porque todo encargo é acompanhado de responsabilidade.
E o texto está dizendo que o profeta foi levantado, mas uma grande responsabilidade fora colocada sobre os seus ombros. Quando o Senhor disse assim: se eu te mandar falar a alguém sobre o seu pecado, fale. Porque se você não falar, eu vou requerer de você esta alma. Mas se você falar e esta pessoa não se arrepender, dela mesmo eu vou requerer a sua própria alma. A Bíblia diz em Ezequiel no capítulo 22, que Deus está passeando sobre a terra, quando Ele percebe que a corrupção, a desgraça tomará conta da nação. O texto bíblico diz que a expectativa dos céus é encontrar um homem. Vou repetir, o texto bíblico diz que a expectativa dos céus é encontrar um homem. A expectativa do Todo-Poderoso, de Yahvé, é encontrar alguém que esteja na brecha por causa dele e da cidade. Mas a Bíblia diz que Deus não encontrou ninguém, mas pelo contrário, Deus encontrou corrupção. Para que tenhamos ideia sobre a realidade que está inserida esta nação, o texto deixa claro que filhos nesse tempo não obedeciam seus pais. O texto deixa claro que não havia parâmetros nem padrões morais nessa nação. Eu não estou falando de qualquer nação, eu estou falando na nação em que o povo hebreu está inserido. O texto deixa claro que a nação estava presa na idolatria. O povo que tem a revelação de quem é Deus, agora decidiu confiar em deuses feitos pelas mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não pode pegar. Isso chama idolatria. O texto chega a narrar dizendo que a maldade estava se multiplicando sobre a nação. A verdade é que Deus tem um alvo nesta noite. E você é o alvo do coração de Deus. Vou repetir, Deus tem um alvo nesta noite. E você mesmo, é o alvo do coração do Criador. Levanta a mão direita e declare comigo dizendo: eu sou, mais forte, eu sou o alvo do coração de Deus. Quem está comigo aqui? A Bíblia diz que Deus começa a se mover sobre a terra. Quantos acreditam que Deus ainda se move sobre a terra? Levante a sua mão. Você está no ambiente profético, participe. Arranque a palavra do altar. A Bíblia diz que Deus está se movendo sobre a terra à procura de um homem. E o primeiro lugar que Deus decide visitar são os palácios. Deus visita os reis, os príncipes, os nobres. E no lugar que foi estabelecido para manifestar justiça, Deus percebe que só existe injustiça. E ali Deus não consegue recrutar um homem. Deus, ele se move do palácio. E agora ele para na geografia dos templos. Ele vai à procura dos sacerdotes, homens como eu do altar, que deveriam estar pregando a verdade, mas estão pregando mentira. Deus percebe que os eleitos do Senhor se corromperam, e Deus não consegue achar ninguém dentro do templo. Então, Amanda, Deus sai do templo e ele vai até as montanhas. E nas montanhas, nos lugares altos, ele tem o objetivo: alcançar os profetas. Só que quando Deus chega nas montanhas, ele percebe que os profetas, que são portadores de uma palavra que não é deles, mas que é do Senhor. Isaías 55:11 deixa claro isso, dizendo que toda palavra que sair da boca do Senhor, não da boca do profeta, esta não voltará vazia, mas cumprirá o propósito e o desígnio pelo qual ela foi liberada. O texto diz que quando Deus visita as montanhas, os profetas estão comprometidos, porque ao invés de liberarem uma palavra que nascera no coração de Deus, eles estão liberando uma palavra que nascera em seus próprios
corações. Então, Deus começa um diálogo com este homem, dizendo: eu procurei um único homem que estivesse na brecha por causa de mim e desta nação, e nenhum só homem eu encontrei. Onde estão aqui nesta noite os homens e mulheres que serão uma resposta ao clamor desta cidade, ao clamor da sua casa, ao clamor da sua empresa, ao clamor da tua faculdade? Aonde estão aqueles que se dobrarão para que o evangelho seja entregue e o nome do Senhor seja glorificado? Levante as suas mãos e exalte o nome do Senhor, adorando o refrão desta canção. Eu vou construir, meu Deus, minha vida em ti, tu és meu fundamento. Alguém consegue fazer algo melhor do que isso? Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Como se fosse o último culto da tua vida, declare: construir minha vida em ti, tu és fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Segura aí. Deus está à procura de alguém para liderar um movimento de arrependimento e de conversão, mas não acha ninguém. A história diz que Charles Spurgeon, um pregador inglês, que fora considerado o príncipe dos pregadores. Esse homem não é considerado o príncipe dos pregadores por uma maneira casual. Não. Certa feita ele está sendo entrevistado por um veículo de TV. E a repórter lhe pergunta a Charles: como pode alguém movimentar tantas pessoas na terra? Homens e mulheres e crianças se movem do norte, do sul, do leste, do oeste, alguns até do oriente e do ocidente, para ouvi-lo pregar. Charles olha para a repórter e diz: ninguém se move de lado algum para me ouvir pregar. As pessoas se movem para me assistir queimar. O grande alvo do coração de Deus é incendiar a tua vida. O grande alvo do coração de Deus é te ressuscitar espiritualmente, para que você seja uma resposta. Deixa eu dizer algo para você, e eu quero ser profeta na tua vida. Deus não vai levantar outro para ganhar a tua casa. Deus não vai levantar outro para ganhar os teus pais. Deus não vai levantar outro para ganhar a tua empresa. Deus não vai levantar ninguém para ganhar a tua faculdade. Você é a resposta do coração de Deus para a geografia que Deus te plantou. Quem está aqui, diga glória a Deus. A história diz que Charles Spurgeon estava em uma manhã pregando na Inglaterra. Ele está pregando um sermão baseado no texto que acabamos de ler. E ele está dizendo: Deus está à procura de um homem. Deus está à procura de um único homem para mudar a história desta cidade, a história desta nação. De repente um jovem se levanta, ele corre até o altar, ele se dobra no altar, e ele diz: eu sou o homem que Deus procura para ser uma resposta ao clamor desta cidade. Anos mais tarde, este jovem de nome Dwight Lyman ganhou 1 milhão de almas para a glória do Senhor. Charles então diz: o mundo ainda não conheceu o que Deus pode fazer através da vida de um homem, através da vida de uma mulher que decidiu se submeter
a vontade do Senhor. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da tua vida, se você decidir entregá-la verdadeiramente nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo de uma decisão de fora para dentro, eu estou dizendo de uma decisão de dentro para fora. Vai ser necessário morrer, vai ser necessário descer, vai ser necessário perder, mas se prepare para ser um instrumento nas mãos afiadas do Senhor. Quantos aqui são a resposta que Deus procura? Diga glória a Deus. Levante as suas mãos e adore. Eu sinto Deus aqui. Eu vou construir, sim, minha vida em ti. Racarabacharabacharás, Tu és meu Racarabacharabacharabás, fundamento. Racacharabachás. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Deus procura um homem, e Deus não vai parar até encontrar. Deus procura uma mulher, e Deus não vai parar até encontrar. Romanos capítulo 8, versículo 19 está escrito: a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação do governo de Deus. Não, é a manifestação dos filhos. Estamos orando para que o governo dê uma resposta. Estamos orando para que as igrejas dêem uma resposta. Deixa eu dizer algo para você: igreja alguma dará a resposta ao clamor da criação, porque está escrito que os filhos são a resposta. Você é a resposta que Deus procura para mudar a geografia que Ele te plantou. Quem está comigo aqui? Quantos querem ser a resposta da sua família? Diga glória a Deus. Talvez você está dizendo: pastor, eu não tenho testemunho para ser a resposta, mas o Espírito Santo, através do seu sim, Ele vai começar a mudar todas as coisas, e vai colocar tudo que está fora do lugar no lugar. Quantos recebem essa palavra, pelo amor de Deus? Diga glória a Deus. Eu quero falar sobre 4 características do homem que Deus procura, da mulher que Deus procura. Eu quero falar sobre 4 características. Primeira delas, arrependido como Isaías. Diga comigo: arrependido como Isaías. Deus não pode usar um homem que não é arrependido. Deus não pode usar uma mulher que não se arrependeu. Deus não pode se mover através de alguém que não entendeu que é necessário se arrepender para que Deus o use. Em Isaías no capítulo 6, no versículo 5, está escrito assim: então bradei eu, ai Senhor, porque eu sou homem de lábios impuros, que habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Isaías está arrependendo daquilo que vivia antes de ter a consciência de quem é Deus. E a primeira lição que eu aprendo aqui: Deus não pode curar aquilo que você não reconhece que necessita de cura. Tem áreas da tua vida que não avança. Por quê, pastor? Eu vou dizer: porque você nunca reconheceu que você precisa de cura sobre elas. Você anda cheio e cheia de justiça própria. Um dos maiores males da igreja do Senhor, eu estou falando na nação brasileira, é a justiça própria. Porque somos religiosos, cheios de nós, da nossa ciência própria, e não nos submetemos humildemente à disciplina do Espírito. E o Senhor está dizendo: é necessário se arrepender como
Uma verdade que precisamos entender: Deus não espera que você seja perfeito, mas Ele espera que você se arrependa. Está cheio de gente que quando entra numa igreja como a nossa, como a do Senhor a qual estamos, as pessoas mudam até a voz, roupas que não usam durante a semana, colocam apenas no domingo, porque não entenderam que Deus não está buscando gente perfeita. Eu vou repetir: Deus não está à procura de gente perfeita, Deus está à procura de gente arrependida. Quando Deus olha para você, Ele não tem expectativa que você não fale. Deus tem expectativa que todas as vezes que você falhar, você se dobre e se arrependa diante dEle. Em João capítulo 2 versículo 1 está escrito assim: filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis, mas sim vocês pecarem. Temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Davi escreve no Salmo 32 no versículo 5: confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Porque que Deus não tem liberado perdão sobre muitos? Porque ao invés de encobrir, de confessar os nossos pecados, nós falhamos e achamos que temos condição de esconder de Deus. Olhe para cá. Quando Deus olha para você, Ele está liberando sobre você a lição que liberou sobre Samuel. A Bíblia diz que Samuel, o maior líder da história de Israel, ele chega na porta da casa de Jessé. Quando Eliabe abre a porta, ele diz: é esse o ungido do Senhor. Ele olha para a altura, ele olha para a formosura, ele percebe que ele é adestrado na arte da guerra, e ele diz: é esse. Então o Senhor brada dizendo: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha o exterior, mas eu visito o coração. Olha para cá. Deus visita o teu e o meu coração. Precisamos compreender, como Davi, que é necessário confessar as nossas fragilidades para que o Senhor libere sobre nós, não justiça, mas perdão. O que Deus tem para você nesta noite não é justiça. O que Deus tem para você nesta noite é perdão. Vou repetir: o que Deus tem para você nesta noite é perdão. Declare comigo: eu estou arrependido, como Isaías. Deus não pode usar alguém que não se arrependeu. Guarde isso. Você jamais vai ser a resposta que Deus tem expectativa que você seja. Por mais que você fale bem, por mais que você entenda muito da palavra, por mais que você seja espiritual, se você não se arrepender, você jamais vai ser a resposta que Deus tem expectativa que você seja. Número 2, quebrantado como Jeremias. Deus não pode usar um homem ou mulher que não seja quebrantado. Deus não pode usar alguém que não se aquebranta na sua presença. Salmo capítulo 51, no versículo 17 está escrito assim: sacrifício agradável a Deus é o coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não desprezará. Quebrantado aqui no hebraico vem da palavra dakar. Dakar é quebrado, dakar é esmiuçado, é alguém que foi esmagado. Eu e você não podemos ser usados por Deus se não nos colocarmos na posição de quebrados. Paulo está cheio de si. Diga comigo: Paulo está cheio de si, como eu. Essa parte ninguém falou, né? A Bíblia diz que ele estuda aos pés de Gamaliel. Quem é Gamaliel? É o rabino mais importante daquela época. Ele representa o pastor mais famoso do Brasil.
Esse rabino ensina Paulo durante anos. Paulo não é um discípulo comum. O texto bíblico diz que ele era avantajado em conhecimento e sobressaía a todos da sua idade. Paulo é um homem extraordinário. Ele é um homem impecável. É um homem que foi doutrinado pela religião. Paulo está no caminho a Damasco, quando ele cai. Olhe para cá. Quando Paulo cai, é Deus o quebrando, porque Deus não pode usar um homem, por melhor que ele seja, que não esteja quebrantado na tua presença. Enquanto Deus não te quebrar, Deus não vai te usar, porque antes de Deus fazer o extraordinário em você, Deus vai quebrar você. Olha o silêncio da morte. A vontade de Deus é que nos ajoelhemos para chorar na presença de Deus. Escute, Ezequiel no capítulo 9, está escrito assim. Ezequiel tem uma visão, quando ele percebe homens entrando armados na cidade. A intenção desses homens é matar a todos. Então o Senhor visita Ezequiel e diz assim: mate a todos, inclusive mulheres e crianças. Só não mate aqueles que estiverem chorando. O que o Senhor está nos ensinando aqui é que homens quebrantados, mulheres quebrantadas serão poupados no meio da luta. É tempo de nos quebrarmos. É tempo de permitirmos que o Espírito aquebrante nosso homem interior, que o Espírito trabalhe dentro de nós. Paulo, apóstolo da graça, anos mais tarde, em Romanos no capítulo 12, no versículo 15, ele diz assim: alegrai-vos com aqueles que se alegram, mas também chorai com aqueles que choram. É necessário aprender a chorar. Homens quebrantados, mulheres quebrantadas, são homens e mulheres que choram, não apenas por aqueles que conhecem, mas também pela cidade que está morrendo. Quantos estão dispostos a chorar pela cidade de Goiânia? Diga comigo: glória a Deus. Quantos entendem que Goiânia precisa de uma visitação sobrenatural? Levante as suas mãos. Você está num ambiente profético. Aleluias. Terceira característica dos homens que serão uma resposta, das mulheres que serão uma resposta: obedientes como Abraão, arrependidos como Isaías, quebrantados como Jeremias e obedientes como Abraão. Em Romanos no capítulo 12, no versículo 1 está escrito assim: sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Escute, de acordo com os historiadores, Abraão era um nobre. Diga comigo: nobre. Ele não era qualquer um. Ele tinha uma vida confortável. Quando Deus decide arrancá-lo da posição de conforto para que ele possa viver o propósito, eu vou repetir: quando Deus decide arrancá-lo da condição de conforto para que ele possa viver o propósito, você não entendeu? Muita gente vai ter que perder o conforto para viver o propósito. Eu quero viver o propósito, se prepare para perder o conforto. Eu quero viver o extraordinário, se prepare para perder o conforto. Este homem, ele sai, porque ele entende uma verdade: é necessário obedecer, mesmo que isso me custe o meu conforto. A grande verdade da vida é que nós temos sido doutrinados, não é para obedecer, mas sim para sacrificar. Todas as vezes que acontece algo fora do padrão na nossa existência, a primeira coisa que falamos é: eu resolvo pagando o preço. Eu vou abrir um propósito diante de Deus, 21 dias de jejum. Eu vou subir ao monte, vou ficar 40 dias no monte, e eu não vejo problema algum com o monte. Eu disse pela manhã, durante 20 anos
Fazia parte da disciplina da minha existência subir ao monte. Mas entenda, não faça do monte a sua religião. Tudo que acontece, a primeira coisa que fazemos é tentar resolver através do sacrifício, porque não entendemos o que Abraão entendeu. Obedecer é melhor do que sacrificar. A grande expectativa dos céus é que você seja um filho obediente. A grande expectativa dos céus é que você obedeça. Não é tempo de sacrifício, é tempo de obediência. Quem está aqui, diga glória a Deus. Diga comigo, é tempo de obedecer. Mais forte, é tempo de obedecer. Diga comigo, eu vou. Mais forte, eu vou obedecer ao meu Pai. É tempo de obedecermos pela fé. Eu não entendi. Se Deus mandar sair, sai. Se Deus mandar voltar, volta. Se Deus mandar abrir, abra. Se Deus mandar fechar, fecha. Se Deus mandar pisar sem chão, pise sem chão. Se Deus mandar sentar sem cadeira, sente sem cadeira. Mas obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E a grande verdade do reino de Deus é que a chave de grandes milagres está sustentada na obediência e não no sacrifício. Pastor, está dando um nó na minha mente, porque eu aprendi que eu preciso pagar o preço. Todas as vezes que você fizer um propósito, guarde essa chave. Faça por prazer e não por sacrifício. Todas as vezes que você subir ao monte, suba por prazer e não por sacrifício. Todas as vezes que você fizer um jejum, faça um jejum porque você quer ficar sensível para ouvir a voz de Deus, não por sacrifício. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você se sacrifica sem revelação, você está tentando substituir o sacrifício perfeito de Cristo. Alguém pegou essa palavra, pelo amor de Deus? Me ajude a melhorar. Alguém pode levantar as mãos? Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Escute, todas as vezes que eu venho orar na igreja, apresentar a tua vida diante de Deus, eu não venho para pagar um preço. Eu venho para cumprir um encargo. Eu venho para cumprir o que Ele disse, que o pastor deveria cobrir as ovelhas. Mas sacrifício diante de Deus não move o seu coração. Eu sei que a religião te ensinou a sacrificar. Eu sei que a religião te ensinou a pagar o preço. Mas nesses dias Deus quer nos levar a um lugar de maturidade. Diga comigo, lugar de maturidade. O que vai acontecer na tua vida nos próximos dias não é porque você pagou o preço, não é porque você se sacrificou, é porque uma palavra que está em movimento a favor da tua vida irá se cumprir por causa do sacrifício perfeito de Cristo. Se prepare para viver promessas da parte de Deus, não porque você está se sacrificando, e sim porque ao terceiro dia o sacrifício perfeito ressuscitou. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele
Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu achava que eu tinha que pagar o preço. Até dias atrás, o Espírito de Deus me visitou e disse: filho, eu preciso liberar uma revelação sobre você. Tem 20 anos que eu jejuo. Deus é testemunha todas as semanas. Quem me conhece sabe que dificilmente tem um dia que eu estou fora da posição. Quantas vezes eu vim orar neste lugar por sacrifício e não por prazer, não para cumprir o ofício, mas para poder me tornar merecedor daquilo que Deus tinha me prometido. Esta é uma noite que Deus está nos convidando como igreja a sair deste lugar. Deus está nos convidando a sair do lugar de merecimento. Você nunca vai merecer a bondade de Deus que te atingiu. Nós estávamos nos Estados Unidos agora. Eu não tenho vergonha de dizer, eu achava assim, como eu sou organizado. Eu me organizei 12 meses. Eu fui para lá para desfrutar com a minha família. Eu achava que a igreja tinha conquistado tantas coisas em 3 anos, porque no fundo eu sou disciplinado, um bom administrador, que as 1000 almas que frequentam esta casa, é porque nós somos trabalhadores, plantadores, semeadores, organizados. Mas há poucos dias o Espírito me visitou e disse: filho, todas as vezes que você entra neste lugar, você está assumindo uma glória que pertence a mim. Porque tudo que está acontecendo e vai acontecer não tem a ver ao sacrifício que você realizou, mas ao sacrifício perfeito do Cordeiro que ressuscitou. O que Deus vai fazer na tua vida nos próximos dias não é porque você se santifica, por mais que seja necessário santificar. A Bíblia diz: santificai-vos, e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. O que Deus vai fazer nos próximos dias é porque a bondade, a misericórdia do Senhor vai atingir a tua casa. Deus é bom, independente da minha bondade, a graça de Deus vai te alcançar, independente da posição do teu coração. Quantos recebem essa palavra, diga glória a Deus. Samuel diz assim, eu estou caminhando para o final. Primeiro Samuel 15:22, é uma pergunta que ele faz e traz a resposta. Tem porventura o Senhor prazer em holocausto, em sacrifício, como em obedecer a sua palavra? É uma pergunta. E ele responde assim, essa resposta é para você. Guardar na tábua do teu coração, todas as vezes que você se sentir digno daquilo que Deus está fazendo, merecedor daquilo que Ele está construindo, lembre desta palavra. E ele responde assim: eis que eu, Senhor, agrado no obedecer e não no sacrificar. Deus está nos tirando de um tempo de sacrifício para nos levar a um tempo de obediência. O que vai acontecer nesta casa nos próximos dias não está ligado ao trabalho dos pastores, ao trabalho dos 200 servos desta casa. O que vai acontecer na tua vida nos próximos dias não está ligado à tua perfeição, à tua devoção, à sua entrega.
O que vai acontecer nos próximos dias está ligado à obediência do teu coração. Quantos querem obedecer? Levante a sua mão. Quantos querem viver uma vida debaixo de uma obstinada obediência? Diga comigo, glória a Deus. Arrependidos como Isaías, quebrantados como Jeremias, obedientes como Abraão, restaurados como Pedro. Eu termino aqui. Deus não pode levantar como resposta dentro de uma casa homem e mulher que não foi restaurado. Deus não pode levantar dentro de uma empresa. Deus não pode levantar dentro de uma faculdade. Deus não pode levantar dentro de uma igreja homens e mulheres que serão resposta, que não foram restaurados pelo Espírito. Não é tempo de usarmos maquiagem como se estivéssemos em um teatro. Não é tempo de usarmos máscaras a fim de não sermos reconhecidos pelos homens. Deus está de olho em você. Você e eu somos alvos do coração de Deus. Em Apocalipse está escrito: os seus olhos são como chamas de fogo. Deus está vendo você por dentro e por fora. Pedro era um grande amigo de Jesus. A história bíblica diz que Jesus estava sendo julgado. Jesus estava em crise. O texto diz: antes do julgamento para a crucificação, Jesus estava tomado de crise. A história diz que Pedro estava próximo a Jesus. Quando Jesus estava sendo julgado, alguém olha para Pedro, Antônio, e diz: tu és um deles. E ele diz: eu não sou. Ele continua se movendo, e mais duas vezes alguém olha para Pedro e diz: tu és um deles. E ele diz: eu não sou. Olhe para cá. Atos capítulo 11, versículo 26, parte B. Está registrado que em Antioquia da Síria, dois homens estão pregando o evangelho, Paulo e Barnabé. Paulo está pregando o evangelho. Durante um ano todo, eles estão pregando o evangelho do reino naquela geografia. E o texto diz assim: e a graça de Deus alcançou aquele lugar. Todos os dias Paulo passava de um lado para o outro, Barnabé junto com ele. Eles tinham uma comissão dentro de si. Eles tinham um alvo, um desejo. Eles estavam obstinados. Eles estavam cheios de vontade por ganhar almas para a glória de Deus. Quando Paulo passava, quando Barnabé passava, alguém dizia: lá vai Paulo, lá vai Barnabé, lá vai Paulo, lá vai Barnabé, lá vai Paulo, lá vai Barnabé. Mas em certo dia, as pessoas olham para Paulo, olham para Barnabé e não conseguem ver Paulo em Paulo e Barnabé em Barnabé. E eles dizem assim: em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Eles olham para Paulo e percebem Jesus em Paulo. Eles olham para Barnabé e percebem Jesus sendo revelado em Barnabé. Pedro não sabia, mas se envolver com Deus é perigoso, porque 3 anos e meio ele estava andando com Jesus, e sem perceber, ele se tornara um com ele. Quando as pessoas olhavam para Pedro, ele não precisava
a falar, só de olhar, as pessoas perceberam, ele é de Jesus, porque ele anda como Jesus, ele fala como Jesus, ele tem os trejeitos de Jesus. Por mais que você não entenda, eu quero falar como profeta na tua vida. Não adianta você correr, você tem a marca de Deus na tua vida. Por mais que você se mova para a esquerda ou para a direita, Deus marcou você. O texto bíblico diz que Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus é morto. Estou finalizando aqui. Só que a Bíblia diz que ao terceiro dia o Cordeiro ressuscitou. Alguém pode dar glória a Deus? Quando Jesus ressuscita, Jesus vai para a praia. Jesus vai para... E quando ele aparece para Maria, ele diz assim: Maria, avise os discípulos, vírgula, e a Pedro, porque a quem negou Jesus, este alguém se torna o alvo da bondade e do perdão do Mestre. Todas as vezes que você pecar, não se afaste da presença, se humilhe diante de Deus. O Deus de justiça também é Deus de amor. O Deus de guerra também é o Deus da paz. E o Deus que nós estamos pregando aqui é o Deus do perdão. Se prepare para ser perdoado todas as vezes que você falhar. Jesus está dizendo através de mim: até quantas vezes eu devo perdoar os meus irmãos? Até 70 vezes 7. O que ele está dizendo é: a minha misericórdia não tem fim. Todas as vezes que você precisar do meu amor, se posicione perante mim, porque a minha misericórdia dura para sempre. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Jesus aparece na praia. Pedro negou 3 vezes. Jesus pega um peixe, coloca em uma fogueira. Jesus coloca mel em cima do peixe. Jesus está de cabeça baixa, preparando o peixe com mel. O texto bíblico diz que João, ele sai correndo ao encontro de Jesus. Pedro, cheio de vergonha, ele vem devagarinho, de cabeça baixa. Quando ele chega na presença do mestre, o mestre não levanta a sua cabeça, ele continua preparando o peixe com mel. E ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas, ele está pegando Pedro e devolvendo Pedro para o lugar da traição. O que ele está dizendo é: Pedro, tu me amas. O que a psicologia chama de estado de ressignificação. Jesus começa a produzir pela via do Espírito: Pedro, tu me amas. Durante 3 vezes, Jesus indaga a Pedro acerca do seu amor. Pedro, visitado pelo Senhor, ele diz: Senhor, tu o sabes. Naquele momento, o refrigério e o perdão de Deus vem sobre a vida de Pedro. Tempos depois, em Atos do capítulo 3, do versículo 19, Pedro está pregando, cheio da ousadia do Espírito. Jesus não está mais fisicamente entre eles. Então Pedro, ele diz assim: convertei-vos, para que venham sobre vocês um tempo de refrigério. O que Pedro está dizendo: se vocês se arrependerem, a mesma misericórdia que me atingiu vai atingir
vocês, porque não existe pecado que Deus não possa perdoar. E milhares de pessoas foram alcançadas naquele dia pelo poder de Deus, porque um homem decidiu se submeter ao perdão de Jesus. Eu não sei como anda a tua vida, nem aquilo que você fez nesses últimos dias, mas eu quero dizer para você que Deus quer usar você para ser uma resposta aonde Ele te plantou, do jeito que você está. Deus quer usar você na geografia que Ele te plantou. O desejo do coração de Deus é levantar alguém como você, para que você seja a resposta ao clamor do ambiente que você vive. Quantos querem ser a resposta? Então levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor com o refrão dessa canção. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Alguém crê no que está cantando? Quem aqui de verdade quer ser uma resposta onde Deus te plantou? Preste atenção. Pastor, como que eu faço para ser uma resposta onde Deus me plantou? Entenda 3 coisas. Não importa o que você está falando, em sim aquilo que as pessoas estão entendendo. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 9, 22. Eu, Paulo, me fiz fraco para com os fracos, forte para com os fortes, porque o meu propósito era ganhar todos. Se amolde para que você possa ser uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor, aonde Ele te plantou. Número 2, entenda o poder da linguagem não verbal. Nós nos preocupamos muito com a linguagem verbal e não compreendemos que 55% daquilo que falamos sem dizer sequer uma palavra. Mais da metade daquilo que falamos sem falar, através da movimentação corporal. Pastor, eu não entendi. Você é a Bíblia que o mundo está lendo? Quer ser uma resposta? Entenda essa verdade. Você é a Bíblia que todos estão lendo à tua volta. Número 3, entenda que o seu papel é falar, mas o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não tem autoridade para tentar convencer a ninguém. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus.